Abaixando um pouquinho a nossa trilha, ajustando tudo aqui para conversar com você, estamos trafegando sobre Mateus. Gente, que é uma coisa muito legal nós pegarmos as palavras de Jesus e aplicarmos um pouquinho de uma lente de aumento, né? Elas vão se esclarecendo, elas vão ganhando importância, elas vão corrigindo a nossa caminhada. Olha, não é à toa que Mahatma Gandhi é ele mesmo, o responsável pela independência da Índia do Império Britânico, certa vez disse assim: olha, se perdessem todos os livros do mundo, todos, mas se não se perdessem as palavras de Jesus no Sermão do Monte, nós chamamos assim, é a mesma coisa que não tivesse perdido nada. Isso é muito especial, né? Vindo de um homem como Mahatma Gandhi, um pacificador, que aliás ganhou a guerra contra a Inglaterra na base da paz. Você não conhece essa história? Faz um favor a você mesmo. Leia algum livro sobre isso, eu não tenho nenhum para te indicar, mas procure no YouTube, você vai encontrar essa história, que é uma história interessante. Gandhi ganha a batalha pela independência da Índia na base da paz. Ele cria um corpo de ajuda e socorro aos soldados, não só aos indianos, não, aos britânicos também. Ele socorria os soldados britânicos que estavam feridos e eles fazem tudo na base da paz. Ele faz jejum como é que a gente fala? Greve de fome. É uma história muito bonita e Jesus inspirou muito Gandhi nessa história. Então, que sejamos nós aqueles que prestam atenção no que Jesus disse, já que a gente é discípulo de Jesus. Não é assim que funciona, gente? Então vamos para lá, vamos para... Deixa eu arrumar uma coisa aqui, que eu sou chato com esse negócio de câmera, esse negócio aqui. Eu sempre quero que fique tudo muito bonitinho. Pronto, agora tá bonito. Então vamos ajustar aqui. Tá na tela para você o texto de hoje. Que texto que é? Só um versículo. Esse aí. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou ler de novo. É tão pouquinho que merece, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que a gente aprende de uma conversa como essa, de um texto como esse? Bom, vamos falar a verdade, gente. Quando a gente pensa em entrar no reino dos céus, a gente pensa no céu como um lugar, vamos chamar assim, de geográfico, né? Entrar no... Jesus está falando aqui. A gente pensa assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Que céu é esse? A gente tem na cabeça um formato, um jeito de pensar sobre o céu. Vai dizer que não, né? Influenciados pela arte da Idade Média, por exemplo, a gente tem a ideia daqueles anjinhos bonitinhos, né? Algumas coisas desse tipo. A gente já cantava há muitos anos atrás, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar. Não é interessante isso? A gente criou isso na cabeça da gente. Ok, toda vez que a gente ouve reino dos céus e tal, também cabe o pensamento de algo que virá. Aquilo que nós chamamos de escatológico, né? Parúzia, são nomes técnicos e teológicos para nós nos referirmos àquele momento onde toda a existência será restaurada, onde tudo será restaurado, esse mundo será restaurado, eu e você seremos restaurados. Se não tivermos morrido até lá, será com esse corpo que será transformado. Se já tivermos morrido, ressuscitaremos e esse corpo glorificado é o corpo que teremos. Ok, vale. Mas, quando a gente pensa assim, a gente exclui a realidade de um céu que já está aqui.
Você está entendendo o perigo? O perigo é que quando eu leio esse texto pensando no reino dos céus como alguma coisa geográfica, se é geográfica, se é um lugar, eu não estou lá. Você não está lá. Você está aqui. Ah, então Jesus está falando de lá. Não, não, não. Jesus está falando daqui. É interessante porque essa ideia de que Jesus esteja se referindo a um lugar que virá, como eu disse, não é plenamente, completamente errado. O detalhe é nós esquecermos que esse reino já está entre nós. E sabe por que a gente pensa em reino como um lugar geográfico? Porque a palavra reino dá essa ideia, não é? A palavra reino traz até a cabeça da gente um lugar. Mas e se nós trocarmos a palavra reino por reinado? É melhor, hein? É melhor. Sabe quem faz isso? Quem propõe isso? Os teólogos latino-americanos, como René Padilha, por exemplo. Então vamos tentar ler esse texto com essa possibilidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reinado dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que muda isso? Bom, muda muito, porque reinado é formado por corações que se prostram ao rei. Onde acontece um reinado? Onde alguém se submete ao rei. Aí sim nós começamos a entender que o reino dos céus não é uma coisa que virá, mas é uma coisa já. Porque não tem a ver com um lugar, tem a ver com um ambiente de existência. E esse ambiente de existência é o agora. Por isso que a gente também diz teologicamente que esse momento que a gente vive é o momento do já, mas ainda não. Ai, que loucura, tá ficando difícil. Não, calma, não é difícil. Existe um reino, que é o reino de Deus, que Deus não passa à vontade. Claro que Deus nunca passa à vontade, mas a vontade dele lá é perfeita e plena. É uma existência. Por exemplo, Jesus ora pedindo que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus pede para que esse ambiente de obediência, de prostração a Deus, seja presente aqui. Ele é, mas não completamente. Daí dá para a gente entender essa história do já, mas ainda não. Já, porque é uma possibilidade. Eu e você participamos do reino de Deus agora. Porque o reinado de Deus está em nós, porque eu me prostro diante dele e oro como Jesus, seja feita a tua vontade. Agora, aqui na terra, como ela é feita nesse ambiente eterno que nos foge à compreensão. Nesse ambiente eterno, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, não é? Porque Deus está ali e os seres que compõem esse ambiente se prostram a ele. Aqui na terra, não. Não que a vontade de Deus não seja plena, é que aqui os homens precisam se voltar a ela, se curvar a ela e se prostrar a ela. E diante da rebeldia que nós escolhemos, não é a realidade. Só é a realidade na vida daquele que quer. Por isso que dizer Senhor ou Senhor, 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 não faz diferença se eu não vivo como alguém que se curva à vontade de Deus. Então há uma proposta interessante a partir dessa reflexão. Aquela ideia de nós pensarmos, será que existe vida depois da morte? Olha, para os seguidores e discípulos de Jesus, talvez não seja uma questão tão importante. Porque o mais importante é, existe vida agora? Será que existe vida antes da morte? Essa é uma proposta que eu encontro num dos livros do pastor Ed Renekiewicz que me agrada muito pensar assim. Existe vida antes da morte? Sim. É o reino de Deus presente aqui e agora. E só assim é que eu e você vivemos vida plena. Vamos nos lembrar sobre o que Jesus vem falando. Jesus diz que o caminho que leva à perdição é largo, o caminho que leva à morte é largo.
gente falou isso algumas lives atrás. Mas o caminho que leva à vida é estreito. Por quê? Porque é o caminho do reinado de Deus. É o caminho onde a vontade de Deus é feita aqui na terra como ela é feita plenamente no céu. Então, talvez o nosso pensamento mais adequado fosse não pensar em uma morte que vai me levar ao céu, mas na maneira de trazer o céu para cá. Fazer o reino de Deus estar presente entre nós. É isso que Jesus está ensinando para a gente nessas conversas. Como é que eu trago o céu para cá? Me prostrando em obediência ao Rei dos Reis. Não só chamando Ele de Senhor, mas vivendo o Evangelho. Não só falando, não só curtindo uma música gospel, não, mas vivendo. Domingo, por exemplo, nós tivemos uma conversa muito forte lá na Casa da Rocha Guarulhos, que incluiu perdão. Falamos sobre perdão na nossa conversa, porque a gente expõe o texto, né? E o texto nos surpreende, porque se a gente vai seguindo o texto, a gente aborda temas que normalmente nós não abordaríamos. E o texto que nós conversamos foi Lucas capítulo 17, onde Jesus fala para os seus discípulos: vocês precisam perdoar e vocês precisam usar fé e pedir fé para perdoar. E falar sobre perdão é tocar em feridas, é tocar em machucaduras, é um assunto desagradável, mas necessário, desagradável para a gente, porque como seres humanos, dotados de orgulho como nós somos, ainda mais numa sociedade doida que nem a nossa, perdão não é uma coisa que a gente ouve muito. E talvez uma coisa que a gente viva menos do que deveríamos viver. Então esse é o caminho estreito, por exemplo, perdoar, como Jesus ensinou que a gente deve fazer. É estreito, é apertado, mas leva a vida. No próprio domingo eu disse: quanta gente tem a sua família destruída, a sua vida destruída por raízes de amargura que estão ali dentro. A gente encontra isso frequentemente, gente. Mais comum do que deveria. E a gente que vai na igreja, a gente que ama Jesus, mas está preso nisso. É preciso pedir fé. É preciso implorar graça de Jesus para que esse reino se apresente no que eu vivo, no que eu faço, nas minhas relações, na minha forma de viver. Então, se o reino de Deus tem a ver com fazer a vontade de Deus, quem vive e obedece a Deus, quem vive a obediência a Deus e ao seu reino, já está vivendo aqui na terra o céu. Está entendendo? Por isso que é já e ainda não, para finalizar. Já para quem obedece a Deus. Já para quem perdoa seu inimigo. Já para quem divide e compartilha. Já para quem obedece todas aquelas coisas que a gente vem dizendo aqui frequentemente. Quando eu vivo assim, estou trazendo a dimensão do céu para essa dimensão. Não vai ser perfeito? Não, porque nós fizemos a bobagem de romper com Deus. Mas já é incrível. Viver o reino de Deus aqui na terra já é incrível. E com esse versículo nós entendemos então que não adianta uma confissão verbal. Jesus, Jesus, Senhor, Senhor. O que importa mesmo é que a vontade de Deus seja feita. E quando isso acontece, pronto, estou dentro do reino dos céus. Estou vivendo o reino dos céus aqui na terra. Minha oração hoje, junto com você, eu tenho certeza, me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver o reino aqui na terra. Me ajuda a encontrar o reino de Deus por onde eu vou, nas minhas relações, nas minhas atividades. E eu sei que isso acontece quando eu te obedeço, então me ajuda na minha falta de fé. Essa é a nossa conversa de hoje aqui no Novamente. Que Deus abençoe a todos nós. Bora lá.